Salvador Jesus Cristo. Permaneça firme, não se preocupe com as adversidades desta vida, mas permaneça com os vossos pensamentos nos altos, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele breve virá para vir buscar a sua igreja. Graças a Deus. Deus é maravilhoso e graças nós temos a Ele por tudo que Ele tem feito para com as nossas vidas. Vamos abrir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor com o tema a qual o Senhor, o Senhor concedeu ao pastor, a qual nos foi passado, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, e o versículo de número 1, como o pastor nos passou, o segundo dia desta campanha, que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 1. Assim nos diz a palavra do Senhor: atira o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. A versão Almeida vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Graças a Deus, podemos assentar. Glória a Deus. Maravilha, Senhor. Eita glória. Glória a Jesus. Maravilha, Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando às nossas vidas, aos nossos corações. Sou grato a Deus por essa congregação, sou grato a Deus pela vida do pastor Romualdo, sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos, sou grato a Deus pela vida do nosso pastor Dilson, que nos concedeu a oportunidade, nos liberou para que pudéssemos estar aqui, juntamente com a igreja. Agradeço à igreja, os irmãos que se conduziram até aqui, para poder estarmos juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço ao pastor mais uma vez pela confiança de nos trazer até aqui. Que Deus possa continuar abençoando a vida do Senhor, pastor Romualdo, e que a graça de Deus continue presente neste lugar. Nós damos graças ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós temos visto o governo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas nesses últimos dias. Como eu disse, tem sido dias de despertamento para a igreja nessa terra. Antes de adentrar ao tema e a essa mensagem, mais uma vez eu quero dizer: desperta a igreja, porque breve o Senhor irá buscar essa igreja. Irmãos, o Senhor tem amado o seu Espírito, o Senhor tem nos agraciado nesses últimos dias com a sua presença de uma forma extraordinária. E essa presença é que nos move todos os dias para que possamos permanecer firmes e constantes na presença do nosso Senhor. Nós damos graças ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito para com as nossas vidas. Por isso, igreja, permaneça firme, porque breve o Senhor virá buscar a sua igreja. Voltando ao versículo, ao capítulo de número 11 do livro de Eclesiastes, nós podemos observar que o livro de Eclesiastes tem como autor o rei Salomão, que ao abrir as janelas e observar que o ciclo natural da vida do homem, ele se aproximava, então ele percebe que todo o trabalho árduo, todo o trabalho debaixo do sol e todo o acúmulo de riqueza, todo o acúmulo de suas riquezas, todos os status, todo esse esforço sem Deus, ele vai dizer que de vaidade tudo é vaidade. Nós observamos o rei Salomão especificar no livro de Eclesiastes, o capítulo de número 11, o qual antecede o capítulo de número 12, a qual ele vai estabelecer o princípio de todos os restantes desses capítulos. Ele vai observar e descrever o final de toda a vida. Então, o rei Salomão, o livro de Eclesiastes também é um livro que expõe a nossa total incapacidade de encontrar o sentido das coisas, senão em Deus.
e por meio de Deus. Aleluia. Nós observamos também que o livro de Eclesiastes, ele faz uma limpeza geral em nossa alma, removendo toda a espiritualidade habitual, para que possamos estar prontos para a visitação de Deus sobre as nossas vidas. Nós observamos que o texto ele tem como compreensão a generosidade, o repartir do que temos com os outros. Aleluia. Nós observamos que ele destaca o ato de sermos generosos, o ato da generosidade. Aleluia. No capítulo de número 11, o rei Salomão destaca o fato de sermos generosos, o fato de agirmos com generosidade para com os outros. Aleluia. Mas dentro desse aspecto, o qual o rei Salomão vai destacar, de sermos generosos uns para com os outros, ele estabelece algo que nos chama a atenção. No que diz respeito ao fato de sermos generosos, ele vai destacar no sentido desta palavra, que este lançado pão sobre as águas, e de que recebemos isso depois. Isso não diz respeito ao fato de nós fazermos isso com a intenção, ou com a intencionalidade de recebermos algo, mas de fazermos de todo o nosso coração, sem que haja em nosso coração o benefício de requerer tudo aquilo a qual nós fazemos e tudo aquilo que nós façamos. Mas o que nos chama a atenção, aleluia, glória a Deus, maravilha, Senhor, aleluia, Deus. O que nos chama a atenção neste texto, o qual o rei Salomão vai destacar, é justamente esse fato da generosidade sem esperar em troca. É o fato de nós lançarmos o nosso pão. É o fato de nós sermos generosos sem esperar um troco ou sem esperar algo de algumas pessoas. Aleluia. Mas algo que nós podemos observar, que há alguns pontos nessa mensagem que pode nos trazer coisas extraordinárias. O primeiro ponto dessa mensagem que eu quero estabelecer é o fato de que a generosidade ela é um ato de fé. Quando nós observamos o versículo de número 4, assim vai nos dizer. Ele vai dizer: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca cegará. Nós observamos dentro desse aspecto do versículo de número 4, que ele vai estabelecer ou vai dizer a respeito de condições perfeitas. Ele vai dizer: olha, se nós olharmos para as nuvens e vermos as condições climáticas, nós não iremos às cegas. Se nós observarmos o vento, nós não iremos às cegas. O que nós podemos trazer como uma aplicação para esse versículo de número 4 é que algumas pessoas elas esperam as condições perfeitas para serem generosas. Algumas pessoas elas procuram as condições perfeitas para poderem ser generosas. Observamos que algumas pessoas dentro da igreja, que elas esperam e elas assim dizem: não, quando eu tiver um bom trabalho, eu vou ajudar na obra do Senhor. Quando eu tiver um bom salário, eu vou ajudar na obra do Senhor. Não, por enquanto eu estou trabalhando somente na diária, mas quando eu tiver um serviço fechado, eu vou ajudar na obra do Senhor. São pessoas que procuram ou que esperam as condições perfeitas para poderem ajudar na obra de Deus. São pessoas que procuram primeiro as condições perfeitas para que assim possam ser generosas. Mas o Senhor continuamente está dizendo: seja fiel um pouco, seja fiel um pouco, seja fiel um pouco, porque sobre muito eu te colocarei. Tem pessoas que esperam as condições perfeitas para poderem ajudar na obra de Deus. Mas o Senhor está dizendo: olha, seja fiel um pouco. Algumas pessoas que sempre esperam e que sempre colocam essas condições para que primeiramente possam ajudar na obra, para que primeiramente possam ajudar naquilo que é necessário na obra de Deus. Mas como eu disse constantemente, o Senhor ele está dizendo: olha, seja fiel um pouco. A generosidade é um ato de fé do qual nós temos que ter constantemente sobre as nossas vidas. Só que infelizmente nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, no que diz respeito à deturpação da palavra de Deus, no que diz respeito àquilo que muitas pessoas têm pregado por aí, nós vemos que há, infelizmente, dentro do meio cristão, há uma pregação do toma lá da cá, há uma pregação do que se diz
respeito, olha, faça isso, que Deus vai te dar aquilo. Há coisas que nós fizemos há muitos e muitos anos atrás, porque o Senhor colocou em nosso coração para que assim nós pudéssemos fazer. Há coisas que nós fizemos há muitos anos atrás, e nós fizemos pelo amor à obra, nós fizemos pelo amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós estamos colhendo coisas que lançamos lá atrás, com o nosso coração disposto na obra, com o nosso coração disposto no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje o Senhor tem feito coisas extraordinárias em nossas vidas, porque nós lançamos o nosso pão, mas de uma forma em que o nosso coração estava disposto a servir e a fazer com alegria para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a generosidade, ela é um ato de fé sobre as nossas vidas. Meus queridos e amados irmãos, quando nós observamos essa condição de generosidade em um ato de fé sobre as nossas vidas, nós observamos no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 18 ao versículo de número 16. A palavra do Senhor vai nos dizer que houve uma seca terrível, mas o Senhor diz ao profeta Elias para que ele vá até uma casa de uma mulher, a viúva de Serepta. A palavra do Senhor vai dizer que Elias chega àquele lugar e diz àquela mulher: olha, faça pão para que eu possa comer. Mas aquela mulher vai dizer ao profeta Elias: olha, profeta, eu só tenho um pouco de farinha para fazer um pão para que coma eu e meu filho e depois morramos. Mas o profeta vai dizer: olha, faça primeiro para mim. E aquela mulher, com um ato de fé, a Bíblia diz que ela faz aquele pão e dá ao profeta, e com um ato de generosidade, com um ato de fidelidade para com Deus, a palavra do Senhor vai dizer que nunca faltou farinha na panela daquela mulher, e nunca se faltou azeite. Quando nós passamos com fidelidade para com o Senhor, sem esperar algo em troca, e a palavra em momento nenhum vai dizer que Elias fez alguma condição para aquela mulher, para que ela fizesse aquilo, ou com algo que ele fizesse em troca pela sua disponibilidade ou pela sua generosidade. A Bíblia vai dizer que em um ato de generosidade e de fidelidade, aquela mulher faz o que o profeta diz. E aí a palavra diz que nunca faltou farinha naquela panela e nunca faltou azeite. Em momentos difíceis, em momentos de prova, é que o Senhor estabelece condições para que nós possamos ajudar. É nesses momentos difíceis que o Senhor estabelece condições para que possamos trabalhar, para que possamos fazer a obra de Deus, para que assim Ele nos abençoe. Maravilha, Senhor. Glória a Deus. Algo que nós fizemos com um ato de generosidade, com um ato de fé na obra de Deus. Há coisas que nós fizemos porque a fé nos impulsionou a fazer, porque há um caráter dentro de nós que nos impulsionou a fazer, porque a nossa vida já não vive de vaidade em vaidade, mas aquilo que nós fazemos com o intuito de que o nosso trabalho, de que a nossa vida, de que o nosso viver está em Deus, e que sem Ele tudo que nós temos e tudo que nós fazemos, sem Ele nada do que faremos nós não faríamos. Mas em um ato de generosidade com o nosso coração e com fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos dispusemos a ajudar os outros a fazer aquilo que o Senhor nos impulsiona. E o nosso coração age porque a palavra dele está em nós. E há muito tempo depois, há coisas que acontecem em nossa vida que o Senhor vai nos fazer lembrar que aquilo que nós fizemos com ato de generosidade, com ato de fé, o Senhor estabeleceu coisas extraordinárias para as nossas vidas. Aleluia! Maravilha, Senhor. Glórias a Deus. Maravilha. Não espere as condições perfeitas para que possa ajudar na obra de Deus. Aleluia. Não espere as condições perfeitas para que você abençoe as outras pessoas. Há momentos em que você olha: eu só tenho isso, Senhor. Há momentos em que você olha: Senhor, parece que não tem condição de ajudar, mas se esforçando um pouquinho você tem condição de ajudar. E através disso o Senhor estabelece coisas extraordinárias em suas vidas. Há
Há momentos em sua vida que você fez coisas das quais você se lembra, das quais o Senhor se faz se lembrar, e o Senhor faz coisas extraordinárias em sua vida. Há momentos e há coisas que você fez, que o Senhor tem te abençoado porque você abençoou outras pessoas. Não como se fosse algo em troca, mas pela sua fidelidade ao Senhor, o Senhor tem te abençoado. Então o que eu tenho a te dizer nessa noite é que o Espírito Santo de Deus nos conduziu até aqui, para nos dizer que por um ato de fé o Senhor vai estabelecer coisas extraordinárias em nossas vidas. Pelo ato de fé o Senhor vai fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Não espere as condições perfeitas para abençoar a vida do seu irmão. Não espere as condições perfeitas para abençoar a obra de Deus. Não espere as condições perfeitas para que você viva o extraordinário de Deus. É nesses momentos difíceis, é nesses momentos que você acha que não vai ter nada, que as portas estão fechadas, é que Deus abre, é que Deus faz coisas extraordinárias, porque nos altos céus Ele olha e vê a nossa generosidade, porque nos altos céus Ele olha e vê a nossa fidelidade para com Ele. Outro ponto interessante que nós observamos como a generosidade como ato de fé está descrita no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 41 ao 44. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus está no templo e Ele observa as pessoas que estão ali ofertando. A Bíblia vai dizer que o Senhor observa uma mulher, uma viúva pobre, que ali ela coloca simplesmente 2 moedinhas naquele lugar. E o Senhor observa que aquela mulher, com um ato de fé, com um ato de generosidade, ela coloca tudo aquilo que tem, tudo aquilo que ela tinha, ela coloca diante do Senhor. Num ato de generosidade, num ato de fé. É assim que o Senhor vai ver a nossa fidelidade para com Ele. E a Bíblia vai dizer ali que o Senhor observa e vai dizer: bem melhor fez esta do que todos aqueles. Aleluia. Porque o que o Senhor vai nos observar é o nosso ato de generosidade, o nosso ato de fé para com a sua obra, o nosso ato de fé e fidelidade para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mas quando nós observamos também a palavra do Senhor, o lançar deste pão, não se diz respeito somente ao lançar desse pão nas águas, não se diz respeito somente ao que diz monetário, a nossa generosidade, mas também o que se diz respeito à palavra do Senhor. Glória a Deus. Algumas pessoas que pregam, algumas pessoas que lançam nesta palavra, que pregam essa palavra com o intuito de que essa pessoa se arrependa de imediato, ou que aquela palavra ela tem um poder de imediato na vida daquela pessoa. Mas aqui nós temos uma oportunidade ímpar de falar do Evangelho, de pregar a palavra de Deus, com o intuito de que essa semente seja lançada e que algum tempo esta semente irá brotar. Eu e você somos uma semente que foi plantada. Há muito tempo, alguma pessoa se dispôs a lançar o seu pão, a pregar o Evangelho, a falar do amor de Cristo para com a minha e para com a sua vida. Em algum momento, alguns não viram frutificar dessa semente ou frutificar desse pão. Ou algumas vezes as pessoas olham e falam: há muito tempo eu tenho pregado, há muito tempo eu tenho falado, mas essa pessoa ainda não aceitou, essa pessoa ainda não se entregou. Ei, não se preocupe, porque quem faz o proceder de todas as coisas é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Lança o teu pão sobre as águas e por muitos dias, depois de muitos dias, Ele virá. Deus é extraordinário para com as nossas vidas. Deus Ele é maravilhoso para conosco. Lança o teu pão sobre as águas. Faça a sua parte. Quando nós observamos o decorrer de todo o capítulo de número 11, ele nos diz respeito também ao nosso ato, não só de se disponibilizar, mas o ato de ter fé, de insistir de fazer. Aleluia. Insista, faça. Não tenha medo. Nós vivemos em um mundo em que muitas vezes nós fazemos algo esperando o retorno dos outros. As pessoas fazem algo sempre esperando o retorno de algumas outras pessoas. Mas o retorno pode não vir de outra pessoa. O reconhecimento pode não vir de outra pessoa. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo está nos altos céus vendo tudo aquilo que nós
escutou toda a palavra que você pregou, breve ela estará dando retorno para a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse retorno não é para mim, muitas vezes não é para mim nem para você, mas para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso permaneça firme, constante, fazendo a obra do Senhor, se disponibilizando a generosidade através do Espírito Santo de Deus que está sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações e que a graça dele permaneça sobre as nossas vidas. Fique firme, fique constante, porque breve o Senhor virá. E a própria palavra diz: aquele que há de vir, virá e não tardará. Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.